Antonella não chorou, não praguejou, nem teve piedade tocante de sua filha. Em geral, ela se comportou como de costume. Sentada em frente a Alice, ela acariciou sua mão, dizendo: Alice, é melhor você ver o verdadeiro rosto dele agora, não depois. Pessoas como ele vão embora mais cedo ou mais tarde. Muitas vezes, nos momentos mais difíceis da vida, é bom que você não precise se arrepender do tempo e esforço desperdiçados. Alice continuou chorando, enquanto a mãe a olhava com compreensão e compaixão, pacientemente esperando as lágrimas pararem. Ela trouxe um copo d'água e disse, abraçando os ombros de Alice: na verdade, fazer algo familiar e ordinário ajuda muito em tais casos. Claro, atividades desagradáveis como limpar e lavar louça estão excluídas. Mamãe odiava ambas, embora amasse cozinhar e pudesse criar um milagre culinário a partir dos produtos mais simples e baratos. Alice não podia ser como sua mãe. Ela não conseguia defender seus próprios interesses, e outra mulher levou Diogo embora dela 6 meses atrás. Alice teve um evento feliz por acaso. Ela estava no lugar certo na hora certa, e sua vida modesta mudou milagrosamente. Ela acabará de se formar em um colégio pedagógico e veio trabalhar em um jardim de infância. Muitos conhecidos antigos ficaram surpresos com a escolha pouco convencional de Alice. Ela se saiu bem na escola e poderia ter escolhido uma profissão mais prestigiada e lucrativa. Apenas sua mãe, sua avó e sua amiga Stephanie não ficaram surpresas. Elas sabiam que Alice amava crianças, e Alice amava sua amiga. Era inútil resistir à sua vocação. Uma de suas responsabilidades era uma menina de 3 anos chamada Shirley. Ela adorava examinar tudo. Não era tímida ou intimidada. Ela apenas se sentia confortável contemplando sozinha. Depois de observar a nova professora por alguns dias, Shirley decidiu que podia confiar nela, e a partir desse dia, ela começou a compartilhar com Alice desenhos, pedras e folhas interessantes. Alice não pôde deixar de se apegar a Shirley. Na maioria das vezes, a mãe de Shirley, uma pequena loira elegante um pouco mais velha que a professora, vinha buscá-la. Terna, educada e reservada, ela parecia uma cópia ampliada de sua filha. Ela criava sua filha sozinha, muitas vezes parecendo triste e cansada. Segundo a história da diretora, elas viviam juntas, Shirley, sua mãe e sua avó. Alice ficou ainda mais apegada à menina. Ela mesma cresceu sem pai, mas nunca duvidou do amor e cuidado de sua mãe e avó durante toda a sua infância. Foi no 3º mês de trabalho de Alice no jardim de infância que, em vez da mãe de Shirley, um homem estranho veio buscar a menina. Ele era um homem robusto, charmoso, de cabelos castanhos, cerca de 25 anos, enérgico, bronzeado, com olhos cinza-azulados brilhantes e um sorriso autoconfiante. Alice sentiu que ele percebia que estava impressionando a jovem professora, e isso até a ofendeu. Será que o pai de Shirley finalmente se lembrou da existência dela? Pensou, mas disse em voz alta: não posso entregar a criança a um estranho. É do interesse da segurança das crianças confiadas a mim. A mãe de Shirley não me avisou que outra pessoa viria buscá-la. Sem problemas, disse o estranho generosamente, mostrando seu celular e fazendo uma ligação. Ele disse que a destinatária Margaret, a mais bela Mary Poppins daqueles filmes antigos, recusou-se a me entregar Shirley. Expliquei a ela que não sou um estranho. Desculpe, esqueci de avisar ontem que meu irmão veio e pedi a ele para pegar Shirley para que eu não precisasse sair do trabalho correndo como um louco. Alice sabia que Margaret tinha um chefe rigoroso que era mais propenso a ficar até tarde no trabalho do que sair mais cedo. Às vezes, todas as crianças já tinham sido buscadas e Alice e Shirley estavam esperando por sua mãe. Obrigado pela sua vigilância, Alice Meneghel, declarou o homem com seriedade simulada. Você pode ser confiável. Vamos para casa, digeriu. Perto da saída, ele se virou com a menina nos braços. Ah, e a propósito, meu nome é Diogo. Adeus, Diogo, disse Alice com um sorriso reservado, se despedindo e se forçando a se virar imediatamente e ir para o grupo. Ela não queria que ele pensasse que tinha impressionado ela de qualquer maneira. No entanto, não deu certo para Alice. Ela continuava pensando no tio de Shirley durante toda a noite, e no dia seguinte ele veio buscar sua sobrinha novamente. Shirley, geralmente cautelosa e reservada, correu para ele espalhando os braços. Tio, perdão por perguntar, mas a Margaret está bem? Arriscou Alice. Está tudo bem, assegurou Diogo.
Só achei que ajudaria minha irmã enquanto estou aqui. Estou sem contrato, então vim para a casa dos meus pais para umas férias. Não sei quanto tempo ficarei aqui. Talvez ele estivesse esperando que Alice perguntasse onde ele trabalhava, mas ela apenas assentiu e disse: ok, entendi, sentindo imediatamente o quão estúpido e entediante soava. Ah, quase esqueci, exclamou o rapaz, dando um tapinha leve na testa. Isso é para você, e ele estendeu uma caixa de bombons caros que parecia ter saído do nada. Alice ficou maravilhada. Mas qual é a ocasião? Em honra de nos conhecermos, o rapaz sorriu. No dia seguinte, ele trouxe um grande buquê de rosas. Shirley aceitou ansiosamente o presente em nome de sua professora favorita. Antes que Alice pudesse encontrar as palavras certas, o homem pegou sua sobrinha, disse adeus e saiu pela porta do grupo de brincadeiras. Alice levou as flores para casa e contou para sua mãe sobre o novo conhecido. De qualquer forma, ele não é mesquinho, viu Antonella descuidadamente enquanto admirava o buquê de sua filha. As flores são lindas. Tantos homens não dão flores nos dias de hoje, é até engraçado dizer isso. Alguns homens consideram uma mulher mercenária por querer um buquê ou uma xícara de café em uma cafeteria bonita. Eu sempre apoiarei um homem nos momentos difíceis, mas não vou fazer isso por um avarento deliberado. Uma coisa boa é que você pode reconhecer esses homens imediatamente. Ah, me distraí, querida. Você parecia surpresa e confusa. Por que é tão comum um jovem decidir cortejá-la da maneira clássica? Isso não é ruim, contanto que ele não seja casado. Não aconselharia você a se envolver com um homem casado. Você é tão bonita, Alice. A mãe de Alice amava digressões líricas, como ela as chamava. Ela não compartilhava os detalhes de sua vida pessoal com Alice, mas adorava pensar em voz alta, e Alice podia mais ou menos entender o que sua mãe estava passando. Antonella tinha um traço feliz, ela sempre se interessava pela vida, mesmo que a vida não fosse muito fácil. Provavelmente era por isso que ela parecia mais jovem do que realmente era, apesar de sua modesta renda. Claro, ela não flutuava nas nuvens, mas apenas pairava um pouco acima do asfalto e dos gramados. No dia seguinte, Diogo veio buscar Shirley novamente. Ao ver Alice, ele tirou 2 ingressos de teatro do bolso interno de seu casaco. Tenho 2 ingressos para o teatro no sábado. Só quero saber se Alice Meneghel concorda em sair comigo. Podemos tentar, respondeu Alice. E nosso teatro é realmente bom no sábado à noite. A amiga de Alice, Stephanie, apareceu e pegou Alice se arrumando. Os olhos de Stephanie se arregalaram de diversão. Uau, por que você está se vestindo com um vestido tão bonito? Aconteceu algo incomum e sua melhor amiga não sabe. Agora você só precisa me contar tudo, disse Stephanie, observando Alice em seu novo vestido de todos os lados. Alice e Stephanie eram amigas desde o jardim de infância, embora ninguém pudesse explicar por que meninas tão diferentes se tornaram amigas tão próximas. Stephanie tinha pouco interesse nas pessoas, mas para algumas poucas ela fazia uma exceção, incluindo sua amiga de infância, Alice. A mãe de Stephanie ficava muito satisfeita com a amizade delas e, em sua opinião, a receptiva Alice, com seu charme suave, influenciava maravilhosamente sua filha. Stephanie era persistente, então Alice teve que contar sobre o tio de Shirley. Meu Deus, pessoalmente desencorajei você de trabalhar no jardim de infância. Lembra-se de um dos principais argumentos? Lembrou Stephanie. Claro que me lembro. Você disse que seria entediante porque eu não conheceria ninguém, já que só tem mães e avós lá, viu Alice, tirando da caixa os saltos que só usará algumas vezes. Admito solenemente que estava errada, declarou Stephanie. Você vai me apresentar a ele? Você sabe que tenho uma visão realista das coisas e vou te dizer imediatamente o que seu namorado vale. Ele ainda não é meu, não apresse as coisas. Nos conhecemos recentemente e vamos apenas ao teatro, explicou Alice. Ele saiu de sua cidade natal há muito tempo, então talvez não tenha mais amigos aqui, e provavelmente é por isso que me convidou, sem ninguém para sair. E eu pensei que você estaria interessada na minha opinião. Se eu tivesse um pretendente, eu te apresentaria imediatamente. E, a propósito, ele poderia levar sua irmã ao teatro, mas me convidou. A propósito, o que ele faz? Perguntou Stephanie. Ele é engenheiro, trabalhava como petroleiro no norte em turnos. Agora não quer mais.
Estava planejando procurar algo com um horário regular e mais perto da civilização, respondeu Alice. Ah, ele não é pobre, suponho. Alice, você tem certeza de que ele não é casado? Questionou Stephanie. Alice apenas riu. Na verdade, foi uma sorte que Stephanie tivesse aparecido enquanto a garota estava rindo com ela. Ela não teve tempo de se preocupar se estava bonita o suficiente e como seria o encontro. Quando Diogo ligou, Alice já estava pronta há muito tempo. Eles estavam sentados na cozinha, Antonella e Stephanie estavam bebendo café com biscoitos de chocolate, e Alice apenas esperava e tentava parecer casual. Já estou indo, ela prometeu ao celular e olhou pela janela do quarto andar para a rua, seguida por Stephanie. Diogo estacionou bem na entrada, saiu do carro e olhou para cima. Audi, afirmou Stephanie. Interessante. Tudo correu maravilhosamente, como a mãe descreveria classicamente. Depois de vários anos trabalhando no norte, Diogo planejou uma férias de 2 meses com seus parentes. Então planejou ir para a capital, especialmente porque não ficava longe. 2 anos atrás, ele já havia comprado o estúdio nos arredores e o alugava todo esse tempo. Agora pediria aos inquilinos para desocupar o apartamento para o proprietário. Ele moraria lá e procuraria um emprego. Até o final do 2º mês em sua cidade natal, Diogo acrescentou mais um item aos seus planos. Um sábado à noite, ele veio visitar Alice inesperadamente com um buquê e um bolo. Ele conheceu a mãe de Alice e imediatamente anunciou: Antonella, tenho sérias intenções. Quero me casar com Alice. Mas, para ser honesto, teremos que esperar. Preciso encontrar um emprego na capital que me permita sustentar minha família. Estou acostumado com bons salários no norte, é mais difícil encontrar um salário assim na cidade. Se não encontrar, voltarei para os turnos, respondeu Diogo. Você é um homem sensato, respondeu Antonella. Mas posso dizer que Alice está ouvindo sobre seus planos juntos pela primeira vez. Foi a mais pura verdade. Alice foi pega de surpresa e não era boa em fingir. Nos últimos 2 meses, ela se apaixonou tão conscientemente que tudo mais em sua vida ficou em segundo plano. Ela se sentia tão bem que tinha medo de pensar no futuro para não estragar seus planos. Queria falar com você e com Alice ao mesmo tempo. Alice, você quer se casar comigo? Eu quero, respondeu Alice. Ela havia imaginado que aconteceria de outra forma, mas ainda estava feliz. Ela queria abraçar Diogo, mas estava tímida diante de sua mãe. Ele também sentou-se solenemente como um diretor em um banquete. Vou trazer o anel da capital. Não há boas joalherias aqui. Desculpe, foi tão constrangedor, disse ele. Entendemos que nem tudo pode ser calculado e planejado, tranquilizou a mãe de Alice. Uma decisão espontânea nem sempre é pior do que uma bem considerada. Será que sou realmente sortuda por ter uma futura sogra tão sábia? Exclamou Diogo inequivocamente. Alice assegurou-lhe que sim, e, em geral, ela era a favor de uma interferência completa nos assuntos de uma jovem família. Na semana seguinte, logo antes da partida de Diogo, foi o aniversário de Alice. Diogo encomendou um banquete no café para as pessoas mais próximas. Do lado de Alice estavam sua mãe e Stephanie, o noivo veio com sua mãe, irmã e Shirley. Shirley mal saiu dos braços de Alice. Era a primeira vez que ela estava em um banquete, mesmo que pequeno. Todos os seus feriados eram celebrados em casa ou no jardim de infância. Ela olhava com interesse para a mesa decorada e os guardanapos dobrados. A mãe de Alice encontrou uma abertura para se aproximar da mãe silenciosa de Diogo. Ela conseguia se dar bem com todos os tipos de pessoas. Margarete, irmã de Diogo, parecia cansada, mas tentava parecer animada. Diogo deu a Alice um novo telefone de presente de aniversário e, 2 dias depois, partiu para a capital. A rotina habitual recomeçou, e Alice se esforçou ao máximo para ir trabalhar e se adaptar. Ela até tentou mais uma vez aprender com sua mãe a sabedoria da costura. Você sente tanto a minha falta assim? Perguntou a mãe compreensivelmente. Sim, admitiu Alice. Eu nem esperava isso de mim mesma. Eu sempre achei que tais sentimentos eram inventados para os romances, para tornar as mulheres mais interessantes de se ler. Eu tinha certeza de que viveria em paz. Uau, você é tão ingênua, não com seus diz, a mãe sorriu para consolá-la.
Posso dizer que tinha fortes sentimentos no coração e não me arrependo de nada. Estou radiante. Diogo vinha todas as semanas no início, depois a cada 2 semanas. Alice entendia que era difícil passar meio-dia na estrada depois de uma semana de trabalho e voltar um dia depois. Às vezes, as pessoas só precisam dormir em casa sem ninguém interferindo. Na véspera de Ano Novo, Diogo convidou Alice para sua casa para mostrar sua noiva à capital. Alice informou cuidadosamente sua mãe sobre isso e o que ela diria sobre isso. Alice, você realmente acha que sou antiquada a esse ponto? Você acha que vou desencorajá-la? Claro que não. Não estamos na Inglaterra vitoriana, e você não é uma colegial, mas uma mulher independente. Isso tem que acontecer em algum momento. Estou feliz por você, não é muito cedo e acontece como deve ser. O amor é importante, acredite em mim. Alice acreditava em sua mãe. Ela estava certa sem qualquer prova de que sua mãe entendia o amor. Com quem você vai passar as festas? Vai para a vovó e o senhor Evaristo? Uma vez, a avó, o avô e a mãe de Alice moravam no mesmo apartamento. Alice não lembrava muito bem do avô, pois ele morreu cedo, mas a avó morou com eles por muito tempo. 2 anos atrás, ela voltou do mercado e anunciou da porta de casa que tinha conhecido um senhor idoso que ajudou desinteressadamente a levar suas compras para casa. O conhecido da avó acabou sendo um morador da cidade vizinha. Ele tinha uma casa onde vivia sozinho, seus filhos moravam e trabalhavam na capital e vinham visitá-lo raramente. Sua esposa havia falecido alguns anos atrás. O senhor Evaristo veio aqui para o aniversário de um amigo e agora prometeu visitar mais frequentemente, disse a avó, de modo coquette. Alice e sua mãe riram e esqueceram do assunto no dia seguinte, mas o senhor Evaristo não estava brincando. Ele veio visitar a avó de Alice, mas acabou sendo um homem gentil que trabalhava como professor de física até se aposentar. Embora não lecionasse mais na escola, ele comandava algum tipo de clube técnico para crianças. Era óbvio que ele adorava a avó de Alice. Ele não demonstrava, mas também não escondia. Alice achava engraçado na época, mas sua mãe disse que ela era apenas uma tola jovem. 6 meses depois, a avó e o senhor Evaristo decidiram morar juntos. Alice e sua mãe foram convidadas para visitar a casa do senhor Evaristo para que pudessem ficar tranquilas de que sua querida mãe e avó viveriam em condições decentes. A partir de agora, estou tranquila quanto à minha mãe, sabendo que ela está em boas mãos, disse Antonella. Vou visitar a vovó e o senhor Evaristo, é claro, respondeu Antonella à pergunta de Alice. E para a véspera de Ano Novo, também fui convidada para a casa de veraneio de uma amiga. Para ser honesta, eu não teria ido se você tivesse ficado em casa, porque eu preferiria sua companhia. Mas aparentemente, também terei uma véspera de Ano Novo romântica. Então, aproveite o tempo com o Diogo. Alice e sua mãe iram juntas. Assim, Alice foi para a casa de Diogo na véspera de Ano Novo, e ela nunca teve uma véspera de Ano Novo mais feliz, nem mesmo quando criança, quando tudo era mágico. Durante o dia, Diogo a levou para conhecer a capital, e à noite, eles voltaram para o estúdio dele e ficaram sozinhos. Alice ajudou a escolher presentes para a família de Diogo, que ela deveria levar para eles. Alice ficou um pouco surpresa que Diogo não quisesse ir aos parentes sozinho. Podemos passar metade do final de semana aqui e metade em casa. Minha casa é aqui. O que tem lá para fazer? Não passaríamos tantas noites juntos se fossemos com minha mãe. Não somos especialmente próximos, como você percebeu. Eu a amo, é claro, mas não temos muito que conversar. Margarete gosta de se queixar, como se fosse culpa de outra pessoa o fato de ser difícil criar sua filha sozinha. Claro que sinto pena dela, mas sentir pena me deixa exausto, explicou ele. Sim, você está apenas cansado, apressou-se Alice a justificá-lo. Ela encontraria algo para dizer à mãe e à irmã dele. Ela pensaria em algo para fazê-los se sentirem bem. Todos se cansam de seus entes queridos às vezes. No entanto, Alice não conseguia se lembrar de sua avó, mãe ou ela mesma nunca terem ficado tão cansadas umas das outras. Mas os homens devem ser organizados de forma diferente. Às vezes, você precisa deixá-los sozinhos para que tenham tempo de sentir saudades. As festas de Ano Novo acabaram, e a nebulosa e escura rotina cotidiana voltou. O calendário. A primavera se aproximava, mas Alice não acreditava nisso.
Diogo visitava Alice e seus parentes com menos frequência, até que eventualmente parou completamente. Alice ficou inquieta e ansiosa. As janelas tremiam à noite com os ventos, e Alice, incapaz de dormir, sentia como se más notícias estivessem batendo à porta, notícias que estavam sendo mantidas dela durante o dia. Finais de semana sem Diogo pareciam longos e sem sentido. Sua amiga Stephanie ficou um pouco distante, concentrando-se em suas próprias coisas, e até parou de perguntar detalhes sobre a vida privada de Alice. Alice gradualmente se aproximou de Margaret, a irmã de Diogo, a mulher de voz suave. Margaret vinha com Shirley, e as jovens tomavam chá e conversavam sobre a vida enquanto Antonella lia um livro para Shirley e brincava com ela. Na primavera, quando ainda estava frio o suficiente de manhã para exigir luvas, mas os parques já estavam cheios de uma fumaça verde pálida dos botões que mal tinham brotado nas árvores, Alice foi enviada para a capital para uma conferência para professores de instituições educacionais infantis. A jovem decidiu surpreender Diogo e passar sem ligar. Eles não se viam há mais de um mês, e ela pensou que um encontro inesperado o deixaria feliz. A conferência começava na segunda-feira, e Alice chegou à cidade no domingo à noite. Ela pagou ao motorista e desceu do táxi no canto do prédio do apartamento. Mais adiante, havia obras na estrada, e ela teve que andar um pouco. Ao se aproximar da entrada, viu uma garota esbelta em um mini vestido leve e uma metade de casaco jogada sobre os ombros, com cabelos grossos e brancos perolados até os ombros. Ela estava na ponta dos pés e beijava os lábios de um jovem que a abraçava levemente abaixo da cintura. Para o horror de Alice, reconheceu o homem como Diogo. Devo dizer olá para sua mãe, minha galinha, disse a voz melodiosa e brincalhona de Finis, e então ela riu e, virando a cabeça repentinamente, notou Alice. Ah, você é um homem de sorte, Diogo. Uma mulher vai embora, outra chega, disse Stephanie, e, sem esperar resposta, afastou-se em seu passo habitual. Stephanie conhecia sua amiga há muito tempo e bem, e estava convencida de que Alice não correria atrás dela e não conseguiria se forçar a sair do lugar. A bolsa de viagem de Alice pareceu congelar em suas mãos, e ela não conseguiu dizer nada de choque e ressentimento. Diogo, como se nada tivesse acontecido, pegou a bolsa e a puxou para perto dele. Vou ajudar com isso. Vamos para casa, disse ele. Alice o seguiu obedientemente, como se estivesse em um nevoeiro. No elevador, ela ficou olhando para os pés ou para o canto, incapaz de levantar os olhos para Diogo, como se estivesse com medo de ver outra pessoa, um estranho, no apartamento. Diogo sentou-se na beira da cadeira, de costas para a cama desfeita, e disse condescendentemente: Querida, eu não pensei que você fosse tão infantil quanto suas pupilas do jardim de infância. Isso não é típico de você. Por favor, não exagere. É apenas fisiologia masculina. Não nos vemos muito, sou um homem saudável, mas tenho necessidades. Eu estava certo de que você entendia isso e não viria sem me avisar, para não nos colocar em uma situação tão estúpida. Eu nunca permitiria que vocês se encontrassem aqui. Não tenho medo de você vir a mim a qualquer momento. Querida, é por isso que estou me casando com você. Você tem todas as qualidades de uma boa esposa. Quanto à sua amiga falsa, essas são as mulheres com quem você gosta de passar o tempo, mas apenas idiotas se casam com elas. Você não é idiota, quer uma galinha em casa que seja fácil de enganar. Querida, não me faça perder a cabeça, isso não combina com você. Pessoas como ela só querem se afirmar às custas dos outros, e você está caindo nessa como uma menininha. Ela não consegue nada além de migalhas. Ela se convence de que te venceu, mas não venceu, disse Diogo. Enquanto Alice ouvia seu discurso, ela percebeu com clareza que ele não se considerava errado, mas sim um presente, um prêmio a ser conquistado. Ela se levantou silenciosamente e caminhou em direção à saída. Diogo bloqueou seu caminho perto da porta da frente com um sorriso conciliador. Não seja boba, Alice. Para onde você vai? Passar a noite em um hotel? Eu tenho uma reserva. Estou aqui para uma conferência, não para te pegar no flagra. Você está ensaiando ser uma esposa abusada? Ok, quando você se acalmar, me ligue para onde está hospedada, e quando estiver livre, vamos a algum lugar depois do meu trabalho e da sua conferência, disse Diogo com um sorriso amigável. Ele nem sequer pensava em fingir arrependimento. No dia seguinte, às 19 horas, quando ela havia acabado de voltar para o quarto, Diogo ligou. Me deu o endereço.
Onde devo buscá-la? Disse-lhe após cumprimentá-la. Alice havia decidido consigo mesma no dia anterior que não atenderia seu telefonema. No entanto, ao receber sua ligação, decidiu que se ele não se importasse com ela, não a ligaria agora e aproveitaria a oportunidade para se livrar facilmente da amiga irritante. Então ele realmente me ama, pensou Alice consigo mesma. Ela forneceu o endereço. Diogo chegou rapidamente, trouxe um buquê de lírios brancos e ofereceu levá-la à estreia da comédia. Ele estava igual como antes, fazendo piadas confiantemente e abrindo portas com uma alegria contagiante. Alice se perguntava se ele estava fingindo ou se realmente não percebia que ela estava congelada ou petrificada. Agora ele ria do filme, aproveitando a noite, enquanto Alice mal se interessava pelo que estava acontecendo na tela e ao seu redor. Bem, o que acha de irmos para casa, querida? Sugeriu Diogo alegremente após o filme. Vamos pedir comida para a viagem e uma garrafa de vinho. Alice ficou em silêncio, lembrando-se de Stephanie na porta da frente da cama desarrumada. Eu não posso ir lá ainda. Você entende que isso me machuca, certo? E você nem sequer está pedindo desculpas, embora seja tão simples. Só porque eu te amo não significa que você pode fazer isso comigo. Aqui vamos nós de novo, disse Diogo com um tom cortante, franzindo o nariz. Tudo bem, e agora você está de volta com suas reclamações. Realmente, seu elemento é o jardim de infância. Você adivinhou sua profissão, virou-se e caminhou tranquilamente para o carro. Alice mal se conteve para não correr atrás dele. Ela estava ofendida por não poder fazer nada a respeito, não poder segurá-lo, fazê-lo se arrepender do que tinha feito e pedir perdão. Ela não pode fazer nada. Ela é uma galinha, Stephanie está certa. Incapaz de conter as lágrimas, Alice pulou do carro dele e foi em direção ao hotel. O terceiro dia da conferência havia acabado. Alice estava indo para casa. Diogo não havia ligado. A mulher acabará de se acomodar no trem quando o telefone tocou. Era Diogo. Pensei que seria melhor falar diretamente com você para que não houvesse mal-entendidos, para que você não inventasse coisas desnecessárias para si mesma, disse Diogo, sua voz soando suave e quase indiferente. Você e eu não devemos continuar nosso relacionamento. Eu estava errado, eu admito. Nós não somos certos um para o outro. Você leva a vida muito dramaticamente, e se eu estiver sentindo isso agora, você sabe, não há sentido. Seja feliz. Dê um oi para minha família. Passarei por aí em algum momento. Após essas palavras, ele encerrou a ligação. Em casa, Alice foi recebida por sua mãe. Alice conhecia bem a expressão calma e triste de Antonella. Mãe, você sabia que isso ia acontecer, murmurou ela. Se você não me falou nada nenhuma vez. Sim, eu não gostava muito do Diogo, mas minha opinião é apenas minha opinião. Além disso, eu poderia estar errada. E por que eu arruinaria os melhores momentos da sua vida? Havia coisas boas, não havia? Havia, Alex suspirou. Bem, então está tudo ótimo e não há nada para se arrepender, disse Antonella, abraçando sua filha. É assim mesmo que todos os homens são? Por que eu preciso de um relacionamento afinal? Perguntou Alice entre lágrimas. Vamos, não o generalize. Eles são tão diferentes quanto nós. Lealdade está longe de alcançar todos. Coisas diferentes acontecem na vida. Eu não julgo ninguém há muito tempo, mas um homem gentil, decente e amoroso sempre age de forma diferente se sua noiva o pegar com outra pessoa, mesmo que ele não esteja mais apaixonado. E você sabe disso. Um cara pode ser um mulherengo irredimível, mas ainda assim pode ser um bom homem. No caso do Diogo, trair não é a pior parte. A pior parte é como ele se comportou depois. Você se livrou de um pedaço de lixo, minha filha, isso é motivo para celebrar. Eu também perdi uma amiga, mãe. A Stephanie e eu nunca tivemos nenhuma discussão séria. Confiamos uma na outra desde a infância e agora, mesmo que eu quisesse muito, eu não poderia confiar nela nas coisas mais simples. Ela foi até ele, foi deliberado. E a Margarete não vai querer manter contato comigo depois que seu irmão e eu terminamos. Stephanie não era uma amiga, apenas uma companheira de viagem. Pessoas assim são amigas quando é lucrativo para elas, quando não é favorável, elas seguem em frente. Então não há nada para se arrepender dessa amizade.
A Margarete não é uma garota estúpida. Ela vai descobrir com quem quer ser amiga. Se ela se afastar de você, é porque está envergonhada do irmão. Isso acontece com pessoas de consciência. A propósito, quando você tem que ir trabalhar, Antonella podia pular rapidamente de um tópico para outro. Alice estava acostumada com isso, mas às vezes não conseguia acompanhar os pensamentos acelerados da mãe. Segunda-feira. Hoje é o dia da minha chegada e amanhã é meu dia de folga após a conferência. E quanto a sair da cidade para um fim de semana de tristeza? A amiga com quem passei a véspera de Ano Novo tem uma casa em um lugar mágico, quase no meio da floresta. Já há flores de primavera em lugares ensolarados, disse Alice. Mãe, você nunca me apresentou nenhum dos seus homens. Tem algo sério acontecendo aqui? É apenas um homem. Eu adoraria que você o conhecesse. Seu nome é Diego. Ele é sério e não sério, um pouco de tudo. De qualquer forma, ele ficará feliz em me ver com você ou com sua avó e o Sr. Evaristo. Além disso, tem um cachorro e 2 gatos ruivos. Vamos, sugeriu Antonella. 6 anos se passaram e Diogo estava indo de férias. Era a primeira vez que ele tinha tanta sorte. Ele estava indo de férias sozinho, sem sua esposa. Laís havia recebido um convite para o casamento de um amigo na Espanha e voou embora, deixando Diogo para trás. Você nem ao menos ofereceu para seu marido acompanhá-la por decência? Perguntou o homem a ela. Não, disse Laísa, balançando a cabeça. Vai ter o nosso grupo de yoga, do qual você não está interessado, e eu mereço uma férias de total relaxamento. Eu quero ver um verdadeiro casamento espanhol, uma sogra espanhola e outras coisas interessantes. Você pode compensar indo para outro lugar também. O papai já sabe que você precisa de férias, disse Laísa, satisfeita e feliz. Diogo estava irritado por ela não estar com ciúmes e permitir que ele fosse de férias sozinho. Eles não tinham morado juntos por muito tempo. Diogo havia se casado com a filha do diretor técnico de uma grande empresa. Ele trabalhava como engenheiro. Eles se conheceram em um retiro corporativo de verão, onde os funcionários podiam levar um membro da família, se quisessem. Havia muitas pessoas, concursos, fogos de artifício, música pop e todo tipo de atividades divertidas. Uma morena confiante, mas cheia de curvas, se aproximou dele enquanto ele estava entediado no balcão do bar na varanda ao ar livre. Que tipo de coquetel você está bebendo? Será que eu vou gostar? Perguntou a estranha. Ela não era exatamente o tipo de Diogo, mas se ela estava mostrando interesse, seria indecente negligenciar a chance. Diogo pediu outro coquetel e eles beberam e dançaram. Vou sair por um minuto, anunciou Laís após a dança. Fique aqui, não saia. Enquanto Laís estava fora, um colega de Diogo sussurrou zombeteiramente sobre seu ombro. Vou te contar uma coisa enquanto sua senhora vai se maquiar. É a única filha favorita e mimada do Sr. Clodoaldo, que não quer trabalhar. Ela estuda aqui e ali e diz que isso não é para ela. Seu pai é retrógrado, ele quer casá-la. Ela está prestes a fazer 30 anos, idade em que as meninas devem se preocupar em não se casar. Ouça meu conselho, ela não é a melhor borboleta para o seu herbário. Diogo agradeceu mentalmente ao colega e perdeu completamente o interesse em Laísa, especialmente ao saber sobre sua origem. Era melhor fingir ser o chato workaholic adequado para que Laísa se entediasse e trocasse por um homem mais interessante. Mas esse truque não funcionou e Diogo chamou a atenção de Laísa. Ela preferia se pensar como romântica, mas era determinada, forte e tenaz. Diogo, que gostava de ditar o tom nos relacionamentos e conquistar garotas, se sentiu impulsionado pela primeira vez. Laís havia pedido o número de telefone dele depois de sair com o pai da festa corporativa e ela o ligava ela mesma, sem duvidar que ele receberia a ligação bem. Ela ligava para ele no meio do dia de trabalho e compartilhava apaixonadamente todo tipo de bobagem que as meninas costumam compartilhar com suas amigas. Quando ele ficava em silêncio por um longo tempo, ouvindo pacientemente essas bobagens, ela interrompia e perguntava: Você não está interessado, está, Diogo? Diogo não queria descobrir o que teria acontecido se ele tivesse respondido não, na verdade. Ainda mais porque houve outro sinal de alerta. O Sr. Clodoaldo começou a desaparecer. Antes, ele o tratava bem, como um técnico promissor e responsável, mas agora o olhava como todos os outros e não prestava muita atenção nele.
e depois da festa corporativa de verão, ele começou a tocar em tópicos não relacionados ao trabalho. E assim, Diogo foi convidado para uma viagem de pesca em um círculo pequeno. Havia algo para Diogo pensar. Parecia que eles o viam como um futuro genro, mas Diogo simplesmente não queria complicar sua vida, sentindo consequências indesejadas. Na verdade, ele não planejava se casar ainda. Ele estava bastante satisfeito com as vantagens de uma vida solteira. Mas ele entendia que pode não haver uma segunda chance para um cara de uma cidade pequena e uma família muito comum, sem os conhecimentos certos. Parentesco desfavorável só esperava trabalho de rotina e crescimento de carreira lento. Claro, Laís era brilhante e tinha uma alegria de boa índole. No entanto, Diogo estava confuso com seu feminismo, que ele não conseguia entender. Ele acreditava seriamente que a maioria dos problemas das mulheres vinha de sua influência. Em sua compreensão, um homem ganha dinheiro e dita as regras. Ele imaginava sua esposa como uma mulher bonita e carinhosa que lhe devia muito e reconhecia sua supremacia. Ele já teve uma noiva assim quase 3 anos atrás em sua cidade natal. Alice era gentil, acolhedora e ingênua. Foi azar para ele. Que ela o viu com outra mulher e caminhou ao redor com olhos reprovadores, esperando seu arrependimento. Depois disso, Diogo mudou de ideia sobre se casar e agora poderia se encontrar em uma posição dependente onde teria que viver pelas próprias regras. Diogo ainda não havia decidido qual linha de comportamento deveria adotar na reunião informal de pesca. O Sr. Clodoaldo e seus amigos receberam Diogo cordialmente e não mostraram superioridade. No final da noite, quando os homens estavam bebendo e jantando em uma casa aconchegante, o Sr. Clodoaldo chamou Diogo para o terraço e perguntou diretamente: "Você está sério com a Laísa? Apenas explique honestamente, como um homem para outro homem." "Eu vou entender." "Eu amo sua filha, Sr. Clodoaldo", declarou Diogo. "E por que você está arrastando isso então?" "Ela está esperando." "É só a moda para as garotas se tornarem independentes agora, mas na verdade elas estão esperando pela iniciativa de um homem. Você sabe disso sem mim. Você não é um garoto, pelo que vejo. Para ser honesto, eu percebo que ainda não sou capaz de proporcionar a ela o padrão de vida ao qual ela está acostumada", disse Diogo. "Eu não quero parecer um provinciano astuto, Alfonso. Isso não é para mim. Eu percebo que a Laís é digna de alguém mais bem-sucedido." "Tudo bem, entendi seu ponto de vista. Agora vou lhe dizer, minha filha tem meu caráter e não nos importamos que você não tenha status. Tudo isso virá se houver um desejo, e você tem isso, e eu posso ver isso, e vou te ajudar. Eu me importo com a felicidade da minha filha. Não me importo com o que os outros pensam. A Laísa nunca quis se casar, mas ela quer se casar com você, então não hesite e não demore. Proponha a ela. Vamos arranjar um casamento para você como você quiser." "Obrigado pela sua compreensão, Sr. Clodoaldo. Eu só quero que minha filha seja feliz", agradeceu Diogo. Foi assim que Diogo se casou. Laísa não queria um casamento lotado, ela queria um casamento modesto e um cruzeiro romântico e exótico. Diogo ficou grato a ela. Primeiro, ele estava entediado com reuniões lotadas e, segundo, ele percebeu que sua mãe provinciana e sua irmã não ficariam bem em comparação com os parentes e amigos de Laísa. Diogo ligou para casa e disse que estava se casando e que eles iriam em uma viagem de casamento imediatamente e depois parariam para visitar com presentes. Desde então, Diogo nunca mais conseguiu parar de passar, mesmo sozinho. Sua mãe veio algumas vezes visitá-los em seu novo apartamento. Ela gostava de sua nora, sociável, amigável e enérgica. Margarete nunca veio uma vez com Laísa. Diogo estava tranquilo enquanto não a contradissesse. Ela se revelou esperta e observadora. O dia de Diogo estava programado de tal maneira que seria extremamente difícil para ele arrumar tempo para qualquer coisa além do trabalho, Laísa e hobbies que ela aprovasse, como pescar com seu pai. A propósito, Diogo realmente se interessou por pescaria. O Sr. Clodoaldo, o estrategista e tático duro no trabalho, acabou sendo um homem honesto e descomplicado que não se envolvia no labirinto da psicologia humana e estava sinceramente apegado a seu genro. Agora ele queria netos e ensinava Diogo sobre isso tão honestamente quanto ofereceu sua filha para ser sua esposa. "Diogo, quando você planeja ter filhos?" "Laísa já é grande o suficiente e quer." Ouvi ela falando com a mãe. "Você sabe, vamos te ajudar com tudo."
Laísa será uma mãe excelente e cuidadosa. Diogo preferia que Laísa cuidasse de uma criança, idealmente também. No entanto, isso ainda não havia acontecido. Então, enquanto sua esposa voava para a Espanha para um casamento, Diogo foi para o Chipre. Durante o dia, ele planejava pescar no Mediterrâneo a partir do iate, à noite, planejava relembrar sua juventude. Ninguém viu. Diogo estava a caminho do aeroporto. A mãe de Laísa havia expressado o desejo de acompanhá-lo, mas ela quase dormiu demais e decidiu não ir. Talvez ela quisesse ver se a jovem de pernas longas estava voando com seu genro, mas o desejo de dormir bem venceu sua vigilância. No aeroporto, enquanto procurava seu voo no painel eletrônico, Diogo tropeçou e quase torceu o tornozelo ao pisar em algo duro. Ele praguejou baixinho, olhou para baixo e viu um cubo de criança com letras quase idêntico ao que ele tinha quando era criança. Um cubo havia rolado mais adiante, seguido por mais alguns, e uma mulher ruiva estava os recolhendo em uma caixa. Diogo não havia pensado em Alice por anos, mas a reconheceu imediatamente. Ela não havia mudado nada e ainda estava ocupada com brinquedos infantis. A mulher se endireitou e olhou ao redor, procurando alguém. Ela não viu Diogo. Ele aproveitou a situação, aproximou-se silenciosamente por trás dela, entregou-lhe o infeliz cubo de seu ombro e, de repente, perguntou com uma voz de inspetor severo: Senhorita Meneghel, o que você está fazendo no aeroporto em um dia de semana? Está acompanhando um pré-escolar em uma excursão de pilotos e comissários de bordo? Alice deu um leve sobressalto e se virou. Por alguns segundos, houve um lampejo de confusão em seus olhos, mas foi imediatamente substituído por um sorriso calmo, do tipo que se usaria para cumprimentar um conhecido casual. A senhora Meneghel às vezes tira uma folga, ela respondeu com um sorriso suave e indiferente, ignorando a piada de Diogo. Diogo queria continuar a conversa, mas Alice já havia visto as pessoas que estava esperando. Uma menininha com uma cabeleira de cachos castanhos avermelhados e tênis vermelhos brilhantes corria em sua direção. Atrás dela, seguia uma mulher animada e ofegante, e um menino em idade pré-escolar. Mãe, está tudo bem, estamos todos prontos e tudo está bem, relatou a menininha para Alice. Que bom para você, espertinha, viu Alice. Aqui estão os cubos. Coloque-os na mochila do Tommy e não olhe nas mochilas das outras pessoas novamente. Mas nós brincamos de um jogo com o Tommy, respondeu a menininha, que se parece muito com Alice, com o mesmo cabelo e pele translúcida com sardas levemente perceptíveis. A única diferença eram seus olhos, que eram castanhos claros ou em formato de amêndoa, mas quase redondos, grandes e travessos. Ela vai crescer linda, Diogo pensou subitamente. Obrigada por trazer ordem para essa turma. Alice se virou para sua amiga. E encontrei uma velha conhecida enquanto esperava por você, disse ela, acenando educadamente para Diogo. Devemos ir. Tudo de bom, tenha boas férias ou viagem de negócios. Tenha um voo agradável, Diogo acenou, as mulheres se separaram, levando cada uma das crianças pela mão, e foram para a fila de check-in. O humor descontraído e divertido de Diogo desapareceu em algum lugar. Ele despachou sua mala e sentou-se no bar com conhaque e café. Parecia que, no extremo oposto do corredor, as mesmas 4 pessoas passavam novamente. A filha de Alice tem cerca de 5 anos, Diogo pensou de repente. Nós nos despedimos há cerca de 6 anos. Eu muito bem poderia ser o pai dela, mas se o bebê fosse meu, com certeza teria sido informado pela irmã ou pela própria Alice. Então, muito provavelmente, Alice encontrou conforto depois que terminamos e alguém a confortou seriamente. Tudo bem. Gostaria de pensar assim, de qualquer forma. Ela não está pobre agora. Ela está indo para o mar com o bebê. Quando nos conhecemos, ela nunca tinha ido além da capital. Diogo não queria pensar em Alice além disso. Ele começou a brincar de adivinhar qual das garotas atraentes em seu campo de visão estava voando para o mesmo lugar que ele. Mas o jogo de adivinhação não estava distraindo. Não havia garotas fascinantes à vista, e ele continuava procurando por Alice. Sim, ela mudou afinal. Não, ela não parecia mais velha. Ainda era como uma garota caloura, leve, graciosa e calma, mas havia uma confiança e algo menos fugaz que a destacava. Ok, chega. Deveria estar aproveitando minhas férias, não rememorando minha ex.
Laísa ligava da Espanha várias vezes ao dia, contando até a diferença de horário. Se de repente se sentisse triste à noite ou, pelo contrário, quisesse compartilhar suas impressões imediatamente. Diogo de repente percebeu que estava exausto e, se não estivesse se divertindo em um bar ou na praia, estava pescando na companhia de um homem da idade de seu sogro. Diogo até tinha um pouco de medo de que pudesse gostar desse tipo de férias. Estava ficando velho? Parecia cedo demais para isso. Ele voltou para casa com histórias de pesca para seu sogro, e sua vida continuou normalmente no próximo ano. Laísa estava enlouquecendo com seus altos e baixos de humor. Ela não conseguia conceber uma criança. Chegou ao ponto em que decidiu ir ao médico. Ela odiava ir ao médico e só fazia uma exceção para o dentista, apresentando isso como um sacrifício pela beleza. E então, um dia, ela entrou, diferente de si mesma, abatida em uma cadeira, e disse com um tremor na voz: "Não tenho chances aqui." Diogo correu para confortá-la. Ele até sentiu um pouco de pena dela, e não era justo que ela tivesse tanta má sorte. Ele disse que os médicos às vezes estavam errados e que ainda podiam ter esperança e continuar tentando. Ele mesmo não estava chateado. Ele não tinha um desejo ardente de ter filhos. A única desvantagem real que ele via era que, sem filhos, Laísa teria que controlá-lo e vigiá-lo por toda a vida. Mais um ano se passou. Laísa, depois de consultar seus pais, expressou sua decisão: eles iriam adotar uma criança. Diogo não estava acostumado a mostrar firmeza, mas, com medo, lembrou-se do passado e respondeu categoricamente e firmemente: "Não, nem tente me abordar com essa proposta novamente. Você cresceu como uma flor de estufa, não conhece a vida. Você não tem ideia de que genes essas crianças podem ter. Eu não tenho muita fé na paternidade quando há 7 gerações de pessoas marginalizadas. Não importa o que você faça, os genes ainda aparecerão." Não, é isso. Ele tinha certeza de que Laísa não o deixaria por causa disso. Ela o amava demais. E logo outro encontro do passado o aguardava. Diogo estava caminhando pelo shopping quando ouviu alguém chamando seu nome. Ele lembrou, embora não imediatamente, da mulher que estava diante dele. Era Stephanie, pelo que parecia, não mal estabelecida. "Olá, Stephanie, você está bem?" "Ah, vamos lá, é tudo cortesia do dever. Estou esperando uma amiga aqui. Se você não estiver com pressa, por que não tomamos um café?" "Por que não?" disseram eles, sentando-se em um café. Ele pediu apenas café, enquanto Stephanie tomava um martini. "Eu não dirijo, meu marido me leva. Tem suas vantagens." "É conveniente, sim." "Você também mora aqui?" perguntou Diogo. "Sim, mudei há 5 anos. Aliás, Alice também mora aqui. Descobri isso com a minha mãe. Eu estava errada em me apaixonar por você naquela época. Perdi uma boa amiga." "Você tem esposa ou filhos, ou é um verdadeiro Casanova?" "Eu tenho uma esposa, mas não filhos, pelo menos que eu saiba." "Ah, então você não sabe muito," comentou Stephanie, sem nenhum ar de escárnio. "Vamos lá, você realmente não sabe, ou simplesmente não quer saber?" Diogo já havia adivinhado o que ela iria dizer. "A Alice tem uma filha com você, a Laura. Ela já começou a escola. Você teria que ser um principiante muito estranho como Alice para não exigir pensão alimentícia de você." "Não acredito que ela seja minha filha. Minha mãe ou minha irmã teriam me informado, e a mãe dela provavelmente informaria você se alguém lhe dissesse. Margarete provavelmente sabe, mas Alice pediu a ela que ficasse quieta. Quando você e Alice terminaram, ela se mudou para cá alguns meses depois e arrumou um emprego em uma creche particular. O namorado da mãe dela ajudou, e depois eles se casaram. Imagine só, minha mãe tem uma amiga na clínica, e ela me disse que Alice estava grávida. Com certeza é seu filho quando se trata de Alice, pode ter certeza." Então, Alice e sua mãe não disseram nada a ninguém, e quando surgiu a oportunidade, elas deixaram nossa cidade rapidamente. "Por que você está me contando isso agora?" "Não sei, alguém deveria ter lhe dito. Você decide se precisa dessa informação ou não." Stephanie riu baixinho. Outros 6 meses se passaram. Laísa tinha emagrecido de tanto se preocupar. Ela até esqueceu da sua afirmação categórica sobre a adoção e continuou perguntando, exigindo e chorando.
Mas um dia, ela o encontrou, suave, calma e pensativa. Você já tem um filho, então não quer outro. Nem mesmo perguntam onde eu fui por 2 dias. Você não está interessado. Mas eu fui ver sua irmã. Eu queria conhecê-la há muito tempo, e pensei, por que não agora? Elas estão ótimas, tanto sua irmã quanto sua sobrinha Margarete deixou escapar que você tem um filho. Você sabe o quanto é difícil se livrar de mim. Não vou ficar histérica, pelo contrário, quero te oferecer algo bom. Não ria. Pensei muito nisso, é uma boa ideia. Por que você não conhece sua filha? Ela virá nos visitar nos fins de semana. Daremos presentes a ela, apoiaremos financeiramente e seremos amigos. Teremos uma criança em casa e ela não será filha de outra pessoa. Sei que não é incomum uma garota ser amiga de sua madrasta. Sua filha é tão bonita. Margarete me mostrou uma foto dela. Sua mãe ficará feliz quando de repente tiverem apoio. Laísa, descobri acidentalmente 6 meses atrás que tem uma filha. Você pode não acreditar, mas é verdade. Se a mãe dela precisasse do meu apoio, não teria me mantido no escuro por tantos anos. Ela é uma pessoa muito diferente, um pouco estranha. Margarete me contou como vocês terminaram. Ela tentou manter a emoção de lado, suavizando os fatos. Provavelmente sentiu pena de mim. Não cabe a mim julgar você. Eu tive 2 gestações que interrompi. Eu era jovem, e agora não posso mais ter filhos. Então, não sou quem deve julgar a moralidade. Se você se sentir desconfortável em falar com a mãe da sua filha, eu falarei com ela mesma. Talvez seja melhor assim. Vou explicar a ela honestamente. Laísa, sempre pensei que você fosse uma mulher prática, razoável, pelo menos adequada. Arrume um hobby. Se você trabalhasse como eu, não teria tempo para pensar em besteira assim. Já pensou o quanto eu me sentiria estúpida nessa situação? Parece que você está pensando muito nos meus sentimentos. Ela foi tentada a dizer algo mais. Era óbvio, mas se segurou. É ótimo que ela tenha aprendido a parar, pelo menos por um tempo. Uma semana depois, Alice e Laura voltavam da aula de dança de salão, caminhando lentamente. Laura compartilhava entusiasticamente suas novidades, demonstrando os novos passos que havia aprendido naquele dia. Foi difícil para ela parar imediatamente após a aula. No playground, fora de sua casa, havia uma mulher desconhecida, bem arrumada, com um rosto bonito, mas triste. Olá, vocês são a Alice e a Laura? Disse ela afavelmente, mas um pouco tensa. Sim, meu nome é Alice. Esta é minha filha, respondeu Alice no mesmo tom, mas um pouco cautelosa. Alice, você teria um momento para conversarmos em particular? Podemos fazer isso aqui. Laura, dê uma volta no parquinho. Eu não vou demorar. A morena sorriu enquanto dava uma olhada atenta na menina e se apresentava rapidamente. Meu nome é Laísa, sou esposa do Diogo. Houve um silêncio cauteloso entre as mulheres por um tempo. Alice quebrou gentilmente o silêncio primeiro. Ok, vamos nos conhecer. Eu nem tentaria esconder meu espanto. Por que você precisa de nós se até agora não ameaçamos o orçamento da sua família? Eu percebi isso há muito tempo. Mas não foi por isso que vim até você. Eu queria pedir para permitir que Laura conheça o pai. Diogo ficou tão tímido ao longo dos anos que precisa de intermediários? Alice riu suavemente. Se ele de repente quisesse se comunicar com sua filha depois de saber de sua existência, ele mesmo teria vindo. Vejo que ele não mudou. Ele é tão indiferente aos sentimentos das mulheres como sempre foi. Desculpe, Laísa, não quis ofender. Alice sentiu uma simpatia incompreensível por sua nova conhecida. Não havia hostilidade da esposa de Diogo, nenhum sentimento de superioridade. Ela não escrutinava Alice, não a avaliava nem a comparava consigo mesma. Apenas olhava expectante, pensativa, escolhendo suas palavras. Alice, isso vai soar estranho, mas ficaria encantada em ter a filha do meu marido em nossa casa. Eu não tenho filhos e ele não quer adotar. Ela ficou em silêncio novamente, dando-se uma pausa para escolher suas palavras. Acho que entendo, não precisa explicar mais. Alice a interrompeu.
Vou te dizer um lugar comum. Médicos às vezes cometem erros. Eu trabalho em uma creche e conheço muitas histórias assim. Em cada creche, há uma criança cuja mãe achava que era infértil. A atitude de esperança faz muita diferença. E quanto a Laura, vou me casar em um mês e meu futuro marido será o pai dela. Ela nem duvida disso. Imagine se fosse sua filha e sua situação, o que você faria? Sim, entendo. Não voltarei mais. Desculpe pela ideia estúpida e pelo tempo perdido. Eu teria uma conversa muito diferente se estivesse em seu lugar, e tenho certeza de que você entenderia também. Alice respondeu. Obrigada. Laís assentiu, virou-se e caminhou em direção ao estacionamento, acenando para Laura enquanto ia. Nunca estive tão sozinha como ela, pensou Alice, olhando para trás. À noite, ela não conseguiu dormir. Claro que ela percebeu que não havia nada com que se preocupar. Diogo não iria aparecer com seus direitos de pais. Ele nunca gostou de se complicar quando terminaram muitos anos atrás. Alice entendeu que se apaixonou por um homem de quem deveria ter se afastado desde o início. Será que sou tão tola cega? Ela perguntou retoricamente para sua mãe. Se as mulheres fossem espertas no amor, a humanidade teria acabado há muito tempo. Sua mãe respondeu com convicção. Então isso não fala da sua estupidez pessoal. É apenas assim que as coisas funcionam, e eu passei por isso. Estou viva e aproveitando a vida. Não acho que possa ser realmente feliz com qualquer coisa novamente. Alice sorriu amargamente. Querida, se você quer usar luto pelo amor, use. Isso vai acabar por si só, você vai ver. Talvez os psicólogos me queimassem na fogueira, mas tenho certeza disso. Alice confiava em sua mãe, Antonella, que não era apenas uma psicóloga para si mesma, mas também para os outros. Alice tinha certeza de que muitos de seus clientes vinham até ela não apenas para suas necessidades de roupa, mas também para conversar com ela e compartilhar seus problemas, que não pareciam tão terríveis ou insolúveis depois de tais conversas. Após terminar com Diogo, uma série de felizes coincidências seguiu-se. Antonella apresentou sua filha ao namorado Diego, sua irmã mais velha, Irina, acabou sendo a diretora de uma prestigiada creche privada na capital e veio visitá-los, mesmo depois de saber da gravidez de Alice. Irina convenceu Alice a ir morar com ela, dizendo, considere-nos já como família. Sua mãe e meu irmão estão prestes a se casar, e eu moro sozinha em um apartamento espaçoso. Não suporto ficar sozinha. Adoraria se você ficasse comigo. Se não gostar de algo ou as coisas não derem certo, você sempre pode voltar para casa. Alice hesitou por um momento, mas sua mãe a encorajou, dizendo, não pense que estou te expulsando, mas eu iria se fosse você. Não é à toa que o destino nos coloca em tais coincidências para facilitar recomeços. Foi assim que Alice se viu na capital, vivendo, trabalhando e criando Laura. E então, um dia, no supermercado, ela conheceu Sam. Ela acidentalmente colocou um frango no carrinho dele em vez do seu. Foi assim que se conheceram. Eventualmente, Sam propôs a Alice, e eles estão casados há 3 anos. Bem, Alice descobriu que estava esperando outro filho. Ela foi à clínica e encontrou Laísa na entrada, a esposa de Diogo, que havia ganhado peso visivelmente. Olha só, você estava certa. Você deve ser uma boa bruxa agora, exclamou Laísa, agora uma mulher completamente diferente, radiante de contentamento e calma. Estou tão feliz que você e Diogo estão bem, disse Alice sinceramente. Estou bem, mas não faço ideia sobre Diogo. Não nos comunicamos depois da minha conversa com você. Duramos apenas 2 meses. Tentei convencê-lo a adotar uma menina do orfanato, mas ele não quis ouvir. Novamente, foi difícil para mim, e até senti que estava enlouquecendo. Então, descobri que Diogo tinha uma jovem amante, e não senti nada de especial. Apenas senti pena da garota. Conheci-a e desenhei um retrato verbal de Diogo por solidariedade feminina. Aliás, ela também terminou com o Diogo mais tarde. Quanto a mim, pedi o divórcio e fui para o mar, e lá tive um romance de férias. Surpreendentemente, meu romance de resort acabou se tornando um relacionamento sério. Quem diria? E agora estou prestes a ser mãe. Tenho certeza de que sei o motivo pelo qual Diogo e eu não tivemos filhos.
Ele simplesmente não me amava, e isso funcionou como contracepção, por algum motivo. Alice sorriu e disse: traga seu pequeno para nossa creche mais tarde. Laísa riu e disse: eu estava prestes a dizer